Fala galera, então chegamos a esse terceiro episódio, a metade já de Cidade de Deus, a luta não para. Galera, esse episódio ele começou pra mim muito como um episódio de um grande desenvolvimento, um episódio que realmente ele ia acalmar muito o ritmo que a gente viu sendo apresentado nos dois primeiros episódios. E praticamente assim, 3/3 do episódio, ele é muito isso, tá? Ele desenvolve muito mais algumas relações de personagens ali. Tem uma relação, cara, tem um personagem ali que eu não gostei da maneira como o personagem tem um fator extremamente importante para toda a trama que vai desenvolver, não só nesse episódio, não só de consequências desse episódio, mas também que vai levar consequências muito graves e sérias pro restante que a gente vai ter dessa primeira temporada, que de A Luta Não Para. E o ritmo também, ele tava bastante cadenciado, assim, porque tudo tava realmente sendo passo a passo, como a estratégia toda comandada pelo PQD, da maneira como cada avanço até novamente a Boca dos APs estar no comando do Curió estava acontecendo. Tava tudo indo naquele ritmo ali, com uma grande estratégia sempre, né, na frente de qualquer ação abrupta. E o episódio ele foi assim, nesses praticamente assim, 3/3 de episódio assim. Só que a parte da estratégia do outro lado do grupo do Braddock tem essa Jerusa que ela tem uma maneira completamente diferente de como validar com a sua estratégia. A gente tem dois polos, né? A gente tem a Jerusa desse lado do Braddock ali com uma cabeça pensante de como que eu vou conseguir fazer um diferencial se eu não consigo nesse momento de tudo que está acontecendo ali, da maneira como está sendo apresentado os eventos, fazer um diferencial na parte armamentista, na parte do combate. Eu vou realmente achar um ponto de ruptura que consiga, por dentro, fazer uma insurreição do outro grupo. E do outro lado, do grupo do Curió, a gente tem ali muito bem estabelecido já o PQD como esse grande estrategista nessa parte específica do combate, onde ele está tendo um grande avanço pouco a pouco, mas um avanço não só significativo, um avanço definitivo. Ele vai realmente vencer aquela guerra ali e vai novamente deixar a Cidade de Deus sob comando inteiramente do Curió, sem esse princípio todo que estava acontecendo da tentativa do Braddock ali. E a Jerusa, ela consegue fazer essa insurreição através do personagem do 011. E esse momento do 011, tá? É o que eu tinha acabado de falar que eu não tinha gostado do episódio, não por causa da consequência, cara. Acho que a consequência ela tá perfeita. A consequência ela tem realmente uma motivação muito clara do porquê que ele faz o que ele acaba fazendo ali, né? Mas o princípio de tudo, eu não tinha nesses dois primeiros episódios percebido. Cara, primeiro assim, o personagem ele tava extremamente coadjuvante, tá? O personagem dele, ele tava sendo mais um membro importante daquela, né, da parte do comando central, digamos assim, do Curió. Só que ele não tinha essas quebras ali, ele não tinha essas camadas de criação de personagem ali, onde a gente vai ver realmente acontecer agora nesse terceiro episódio, com o que aconteceu lá atrás, que é até parte de origem, né, lá do Alcemar. E tudo isso, cara, pô, a maneira como o episódio apresenta muito no diálogo, mesmo que tenha aquele momento ali de flashback, mas já tá muito forçado por causa do diálogo, era algo que eu não imaginava que eles iam fazer de uso no roteiro agora de Cidade de Deus. Porque ele fica extremamente expositivo pro momento, por quê? Porque tu precisa ter que esse elo de ruptura aconteça para levar essa trama adiante. E foi extremamente expositiva a maneira como acontece isso durante o episódio ali. E a partir daquele momento é óbvio que o 011 ele vai ter um grande protagonismo, porque ele é a peça fundamental para que aconteça toda essa insurreição e aconteça, né, a principal consequência que é o Bardock conseguir igualar, ou basicamente, né, conseguir machucar diretamente todo o grupo do Curió com que ele faz no final do episódio ali de conseguir ter pleno êxito no ataque dele e atirar pelas costas no Curió, né? É, eu eu acho que, sinceramente, tá, toda essa parte do 011 ela podia não ter sido tão expositiva assim. Algo antes já podia ter sido apresentado ali, porque, pô, eu sempre evitei ver antes ele, porque isso poderia acontecer por causa da culpa toda. E eu sei que isso ocasionou que na entrada dele no mundo do crime, por causa da filha, por causa da esposa, ele era
homem ali que vivia, né, de uma maneira como outros tantos dentro da Cidade de Deus, um trabalhador que também tinha esse lado muito forte do lado da fé. Apenas o diálogo, cara, muito forçado no diálogo ali. E por mais que seja uma peça de roteiro, uma peça que precisa fazer com que as coisas avancem e que tu tenha um resultado maior depois para também. Se não tem, né, esse momento todo do 011 ali, não conseguir mais entrar em combate, de ver todos os momentos, né, que tá tendo qualquer coisa de combate ali, a visão de botar isso como peso dele do passado, para que chegar naquele momento final lá da Jerusa conseguir fazer realmente com aquela quebra aconteça, também por causa do aspecto da filha, sabe? É uma peça fundamental para o roteiro andar. É uma peça fundamental ali para que essa ressurreição tudo aconteça. O problema para mim maior desse episódio, em respeito ao personagem 011, é que isso está extremamente dispositivo, cara. Então, mesmo entendendo que tu precisa ter algo com essa força toda, por causa que o combate do lado da estratégia do PQD tá muito, 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 muito avançado, ele vai realmente ganhar essa guerra pro Curió, algo ali precisava ter sido, para mim, apresentado de outra maneira ali, tá? Não é algo que, tipo, me tira, tá? A visão que eu tenho da série desse momento que, vou repetir aquilo que foi no primeiro episódio, cara, e repetir até na crítica do segundo episódio. Cidade de Deus é algo tão marcante, tá? No cinema brasileiro, ele é uma obra tão brilhante em todo o conceito dele por completo, assim, que uma série Cidade de Deus, né? Que foi algo tão falado que iria acontecer, assim como a série do Tropa de Elite também, mesma coisa, entendeu? Vai ser feita na Globo, vai ser feita na Record, não sei o quê. Tanto tempo depois, ela acontece agora, dentro da HBO, não muda, sabe? De ser aquela série que eu não sabia que eu queria ver. De tanto medo que eu tinha que algo ruim, né, fosse de sequência de uma obra tão brilhante, cara, ela não é, ela consegue pegar aspectos muito bons, consegue desenvolver esses aspectos muito bons e dando a sua própria linguagem, a sua própria visão. É, as cenas de combate, cara, tão assim, ó, incríveis colocadas ali. O aspecto social, ele tá totalmente conectado com tudo o que acontece, com cada meandro ali, assim como foi a obra original Cidade de Deus. Tem algo que eu não falei até na crítica do segundo episódio, que acontece novamente aqui em menor escala, mas no segundo episódio a gente viu isso muito bem apresentado. As consequências para as pessoas comuns, para o cidadão comum ali, que vive na Cidade de Deus, que precisa pegar o ônibus, precisa trabalhar, precisa simplesmente sair da sua casa e ir até, cara, mercado da esquina, e não pode por causa, né, da praticamente lei marcial que está acontecendo ali por causa da gangue, né, que está tentando tomar controle da boca e não sei o que, e os confrontos todos que vão acontecendo. Tudo isso tá perfeito da maneira como está sendo apresentado, como está sendo filmado dentro da série ali. E tem, sabe, tem dois aspectos. Essa série, depois de tanto tempo, né, ela tem sua história muito fixada ali em 2004, então a gente está vendo ainda uma visão um pouco distante, querendo ou não, assim, da realidade de agora. E a gente tem um tema muito marcante do Rio de Janeiro ali, que é a respeito da milícia. A Lígia, o Buscapé estão muito colocados ali, o personagem do Thor está muito colocado ali. E a história do Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro, assim como eu falei na crítica do segundo episódio, assim, tá cada vez mais conversando com muito do que foi lá apresentado também no segundo Tropa de Elite, a respeito da milícia, a respeito do controle que ela tem sobre as comunidades, o que ela tinha de visão antes, o que ela realmente faz, o que isso vai dando de consequência para cada comunidade ali, e também a respeito do governo, o que tu tem em relação a direitos humanos, a o que se coloca como opinião pública, o que se pede que a polícia faça, que tipo de resposta que daí o personagem do Cabeção, né, ele vai colocando lá, se acontece tal coisa que a polícia faz, já cai em cima, não sei o que, se mata o vagabundo, não sei o que, né? Esses dois aspectos aqui da história, tá, que tem esse arco todo ali da Lígia, que o Busca vai estar muito bem colocado, mais uma vez, quando para no apartamento da Zona Sul do Buscapé, que a filha dele vai para lá, e ela dá novamente o mesmo exemplo colocado no segundo episódio lá, sobre o Buscapé com o seu trabalho, por mais que seja um trabalho de observador, a maneira como é explorado esse trabalho dele ali,
realmente de colocar sempre a imagem ruim e uma imagem que machuca as pessoas que vivem na Cidade de Deus, né? Por mostrar sempre a questão da violência, a maneira como a violência ela é explorada e tudo mais, e essas consequências todas de uso, né, de tudo que está acontecendo lá da violência por causa, né, do que acontece do trabalho dele. E isso traz esse peso todo do Buscapé ir para esse lado, né, do voltar a fazer algo que está inerente a ele, né, aquele Buscapé que a gente conhece lá da Cidade de Deus, do filme, do fazer o certo, né? E dentro desse fazer o certo, ele está entrando nessa investigação toda com a Lídia para ajudar ela, e a gente já vê por que ele está fazendo isso também, sabe? Isso está muito bem explicado já, essas motivações dele também. Mas eu acho curioso, assim, quanto que esses dois aspectos da história conversam muito com o que foi apresentado lá no Tropa de Elite 2, que também a sua história ali, ela tá acontecendo, né? Também é 2011, 2012, ou seja, tu tá com um meio de década passado com o início da outra década ali, e essas duas histórias ali, elas estão conversando sobre algo que tá inerente ao tempo naquele momento ali do Rio de Janeiro e as comunidades e tudo mais. Então, esse aspecto também eu acho que tá funcionando muito bem, porque é algo crucial para esse momento que a gente está conversando, para o que acontece ali dentro dessas comunidades, do que o filme está apresentando. E eu gosto muito dessas consequências que eles estão também mostrando para o cidadão comum, o trabalhador, o que precisa, o quanto de influência tem na sua vida ali, nos mínimos, nos mínimos. Então, galera, pô, é um episódio que tem um crescente muito grande naquele ato final dele. É algo que eu fico com muito peso se o Curió realmente, né, tenha tido ali seu destino fatal naquele final de episódio ali. Acredito que pode ter uma possibilidade, né, dele ter permanecido vivo, mas, cara, é uma baixa violenta dentro de toda essa briga, que a gente vai entender também, assim, o quanto que o Geninho, né, se a gente pegar e comparar a relação do Poderoso Chefão, principalmente o primeiro filme, o quanto que o Sony ele é muito mais reativo, que o Geninho ele parece também ser esse reativo em comparação com essa estratégia toda do PQD, o quanto que essa reação dele também vai acontecer contra o Braddock, o quanto que essa luta vai se tornar muito mais visceral contra, por exemplo, aquilo que o Curió fala minutos antes no episódio, sobre parar com os tiros, sobre parar de incomodar as pessoas, sobre nada de esculachar o cidadão, né, o morador, o quanto que isso vai caminhar por um outro lado dessa guerra toda que está colocada ali, ela piorar, né? Como está muito bem falado, né, no voice-over ali, na narração do Buscapé no começo do episódio ali, né? Sobre depois da tormenta, a bonança, o quanto que isso pode acontecer de diferente dentro da Cidade de Deus, e é mais ou menos o que o episódio vai construindo pra gente, com esse ritmo mais cadenciado, estratégico, até chegar nesse ato final e ele ter esse momento mais explosivo ali. Então, galera, semana que vem estarei de volta. Quarto episódio, a gente já vai para a parte final dessa primeira temporada da Luz Não Para. Lembrando que já está confirmado, desde a semana passada, basicamente pós a estreia, já que a gente vai ter sim uma segunda temporada de Cidade de Deus, a Luta Não Para. Galera, coloquem embaixo nos comentários o que acharam do episódio. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui.